Fala aí, meu povo! Nessa terça-feira a gente tem, às 5 horas da tarde, Space e também na HBO Max, o Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain. É um dos grandes jogos dessa primeira fase da Liga dos Campeões, pelo histórico entre as duas equipes, né, que fizeram uma final de Champions em 2020, pelo grande Paris Saint-Germain da temporada passada e dessa também. Já ganhou do Barcelona, fez 7 no Bayer Leverkusen, fez 4 na Atalanta. Tá um pouco mais errático no campeonato francês, tá com um pouco mais de dificuldade de manter o mesmo ritmo forte de todas as partidas, como conseguia fazer na temporada passada. Mas esse vídeo é para falar mais sobre o Bayern de Munique, que é a grande novidade dessa temporada europeia até aqui. É o melhor início de um clube das 5 grandes ligas europeias, com 15 vitórias consecutivas. Os números do Bayern de Munique são assustadores, eu vou mostrar para vocês aqui. O Bayern tem, além das 15 vitórias, 54 gols marcados, é uma média de quase 4 gols por jogo, e 10 gols sofridos, tem uma média de menos de um gol sofrido por partida. Para comparar para vocês, o Paris Saint-Germain também jogou 15 vezes na temporada até aqui, fez 18 gols a menos, tem uma média de um gol a menos por jogo, basicamente. O Paris Saint-Germain marcou 36 e sofreu 14 gols. Sofreu 40% gols mais do que o Bayern de Munique. Na temporada passada, o Bayern de Munique ganha com o Vincent Kompany o campeonato alemão, o que normalmente ele faz, mas tinha passado batido no ano que ele perde do ótimo Bayer Leverkusen e tinha vencido no ano antes um título que basicamente o Borussia Dortmund consegue perder na última rodada, né? Enfim, chega o Kompany, faz um time propositivo da temporada passada, aproveitando muito bem o Harry Kane, que fez muitos gols, mas é um time que nos grandes jogos ficou devendo. O Bayern de Munique tomou 4 do Barcelona, o Bayern de Munique na temporada passada perdeu do Aston Villa, custou a passar contra o Celtic, e depois contra a Inter de Milão. Não teve a altura da Inter, embora tenha sido um confronto bastante parelho, né? Uma derrota por 2-1 na Alemanha e um empate por 2-2 na Itália. Era um time que brilhava muito pouco quando jogava contra defesas fechadas, e para este ano a gente vê manguinhas de fora do Vincent Kompany. É um time muito autoral, muito diferente essa temporada. A principal diferença que mais grita aos olhos de todo mundo é o posicionamento do Harry Kane, que é um jogador transformado em relação ao ótimo jogador que sempre foi. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes para vocês que jogar com Harry Kane é doping, porque você joga com 12, porque ele é um 10 e é um 9 ao mesmo tempo. E essa temporada ele mostra que, além de tudo, ainda pode ser um 8. Funciona às vezes quase como um volante, um jogador que inicia as jogadas, jogando numa posição ainda mais recuada, e os números dele desse início de temporada chamam muito a atenção e eu já vou mostrar esses números para vocês. Mas não é só o Harry Kane, a chegada do Luiz Dias permite muitos movimentos à frente também. A recuperação do Pavlovic, que ficou de fora boa parte da temporada passada, também permite bolas longas, inversão de jogo, e o Bayern de Munique faz muito isso. E embora venha jogando muitas vezes com Stanisic ocupando a lateral esquerda e o Laimer a lateral direita, são dois jogadores. O Laimer é um meio-campista de posição e o Stanisic é um zagueiro barra lateral direito jogando pela esquerda. Mas ainda assim a construção do time é muito boa, porque tem o Kimmich também num nível excelente, o Olise nem se fala. Mas enfim, é um time que a rotação dos seus jogadores, como eles rodam dentro de campo, confunde muito o adversário. Eu vou mostrar para vocês aqui no campinho magnético para tentar mostrar alguma coisa disso, mas o conceito basicamente do futebol hoje é: todo mundo sabe jogar, todo mundo sabe se posicionar. Os times que normalmente levam vantagem são os times que conseguem fazer movimentos para ganhar meio segundinho, 1 segundo, confundir um pouquinho o adversário sobre: eu acompanho esse cara até longe, eu fico só no meu lugar. Se eu não fico e eu não acompanhar esse cara, o que ele vai fazer numa zona de campo que a gente tiver uma desvantagem numérica, né? Porque eu não vou acompanhar o cara que eu deveria marcar. Essas mini dúvidas e esses mini segundos, é mini segundo porque às vezes não é nem um segundo, são que permitem no futebol que o detalhe cada vez gera uma coisa maior, que você vai levando vantagens e com isso você constrói 15 vitórias consecutivas, 54 gols marcados e 10 gols sofridos. Porque o Bayern vai construindo via dúvidas e tempo, porque ele faz tudo muito bem e muito rápido, vantagens em cima dos seus adversários. Por enquanto, um time indecifrável. Por enquanto, ninguém conseguiu parar o Bayern de Munique. E vai ter o mestre da pressão alta, que é o Paris Saint-Germain, o mestre da intensidade, jogando em casa para tentar parar esse Bayern.
Então, é um ótimo teste para o PSG, para o Bayern também. São os dois grandes times desse início de temporada europeia. Aí depois vem o Arsenal também pela força da sua defesa, vem o Real Madrid, que só perdeu um jogo, enfim, depois vem outros times. E eu acho que principalmente estes dois, Arsenal e Real Madrid, entram na conversa. Mas o Paris Saint-Germain, pelo que foi na temporada passada e pelo que mostrou em grandes jogos, por exemplo, contra o Barcelona nessa temporada, e o Bayern de Munique, por ter vencido todas e por ter esse retrospecto de uma média de quase 4 marcados e menos de um sofrido, são os dois times que mais chamam a atenção. Quero mostrar para vocês, inicialmente, os números do Harry Kane, temporada passada em comparação a essa temporada. Deixa eu só me ajustar um pouquinho aqui, porque o campinho já está aqui, eu preciso ler no computador. Eu vou olhar só a Bundesliga, porque é onde tem mais amostragem, tá? Na temporada passada, 24-25, o Harry Kane tinha uma média de 31,8 ações com a bola por jogo. Essa temporada subiu para 39,7. 32-40. Ou seja, o Harry Kane toca na bola em torno de 8 vezes a mais por jogo. É bastante, né? Para um universo de 40 toques. 8 é 20%. Grandes chances criadas. Na temporada passada inteira, o Harry Kane criou 11 grandes chances e nessa temporada ele já criou 5. Ele jogou 26 partidas de Bundesliga na temporada passada e essa 9. Basicamente ele jogou um terço dos jogos da temporada passada e criou metade das grandes chances. Está criando muito mais. Se seguir nesse ritmo, ele vai criar aqui 15 grandes chances e vai passar muito a temporada passada. Passes no próprio campo, no campo de defesa do Bayern de Munique, e é por isso que eu falei que ele é um 10 e às vezes um 8 também, porque ele está voltando muito para armar o time. 4,3 na temporada passada, 6,2 nessa temporada. Cresce bastante também. Pô, são só 2 passes a mais por jogo? Sim, mas são 2 de quem antes fazia 4. Então, quando você fazia 4, você passa a fazer 6, você aumenta 50% em relação ao que você fazia no ano anterior. Passes longos, 1,3 do Harry Kane na temporada passada, 2,9 nessa, mais do que dobra. Porque o Harry Kane é um dos responsáveis por baixar, trazer a marcação com ele, atrair adversário e bola longa para Luiz Dias, Olise e Gnabry correrem. Passes decisivos, uma média de 1,1 na temporada passada, 1,7 nessa temporada. Então, em tudo, o Harry Kane está participando mais do jogo em relação à temporada passada. Que ele deu 8 assistências, nessa já são 3, com um terço dos jogos, e ele marcou 26 gols na Bundesliga na temporada passada e nessa temporada 12 gols. Com um terço dos jogos, se ele mantiver esta média, seriam 36 gols aproximadamente, seriam 10 gols a mais do que na temporada passada. Ou seja, meu povo, Harry Kane está fazendo mais gols até do que na temporada passada e participando muito mais do jogo em uma zona muito mais retrasada do gol. Porque ele atrai, arma e depois chega para finalizar. Eu tenho uma grande dúvida se vai ser possível que ele mantenha esse nível físico até o final da temporada. Como a Bundesliga são menos jogos e o Kompany eu acho que daqui a pouco tem que começar a rodar um pouco mais, isso pode ser possível. Na Bundesliga dá, se fosse na Premier League ou no Campeonato Espanhol, pela competência, a concorrência que se tem de Real Madrid e Barcelona, acho que seria mais difícil ele poder ser poupado às vezes, ou até mesmo durante os jogos ser um pouco mais poupado para manter esse ritmo físico. É um ritmo muito alto para um jogador de 33 anos, 34 acho já, que está fazendo muitas funções, percorrendo distâncias muito grandes, mas ele ajuda a armar lá de trás, ele dá os passes decisivos e as assistências, é o melhor jogador do Bayern de Munique em passes decisivos e ainda é um grande artilheiro com uma média de gols que ele nunca teve. É um super Harry Kane de um super Bayern de Munique. Mostrar para vocês os mapas de calor, começando com o da temporada passada, e aí vocês podem ver, olha, ele muito dentro da área do adversário, um pouquinho pela esquerda, um pouco centralizado, um pouco pela direita, sempre jogando nessa função de 10, né? Porque ele é um 10 e é um 9, temporada passada jogavam ele e o Musiala por dentro muitas vezes. Era quase que um 4-2-3-1, mas o Musiala quase como um segundo atacante, já era meio que um 4-2-4 do Bayern de Munique, que se intensificou essa temporada, tanto que o Harry Kane algumas vezes jogou ao lado do Nicolas Jackson, o Nicolas como centroavantão e o Harry Kane mais em torno dele, mas a gente vê como intermediária, perto da área e dentro da área. Reparem aqui, porque eu já vou mostrar a temporada 25-26, como o Harry Kane quase não participou do jogo no campo de defesa do Bayern de Munique. Virando para a temporada atual, quando a gente passa para ver como que o Harry Kane está participando, olha como está muito menos vermelho, porque tem menos jogos disputados, né? Mas tem muito mais participação dele aqui
como um volante pela esquerda, mais ou menos assim, bem menos dele pelo lado direito, porque o que o Harry Kane faz de um lado, o Gnabry está fazendo muito parecido do outro, recuando bastante também, de novo participando nessa área intermediária e de novo participando dentro da área. Ele participa mais do lado esquerdo e mais da defesa. Antes ele participava mais toda a área central de ataque e dentro da área. São as diferenças fundamentais do Harry Kane de uma temporada para outra. Eu vou descer aqui o tripé para mostrar para vocês basicamente o que eu entendo do que eu vi do Bayern de Munique até aqui, de desenho tático até aqui da temporada. O Bayern era o vermelho, vamos dizer que o Paris Saint-Germain jogasse de preto essa partida de amanhã. O Bayern de Munique começa, os números não são esses, tá? Eu sei que o Kimmich é o 6 e tal, basicamente é porque eu estou numerado de 1 a 11. O Bayern começa num 4-2-3-1, com o Laimer, o Pamecano, o Jonathan Tah, na verdade o Jonathan Tah e o Pamecano, e o Stanisic pelo outro lado, Kimmich Goretzka, ou Kimmich Pavilovic, com o Gnabry de 10, Olise, Luiz Dias e Harry Kane. O Paris Saint-Germain, até para passar um pouquinho de prévia, a gente já pode dizer aqui para vocês, Chevalier no gol, Hakimi, como chama o zagueiro ucraniano? Barzini. Agora me esqueci como chama o zagueiro que chegou, está suspenso, pegando o nome dele aqui, é o Zabarny, perdão. O Zabarny está suspenso com 3 cartões. Marquinhos, que jogou muito pouco nessa temporada até aqui, foi preservado no final de semana, mas já jogou 90 minutos anteriormente. Do lado do pátio, e o Nuno Mendes na esquerda. O Fabian Ruiz está voltando de lesão, mas já jogou no final de semana, acho que vai jogar. Seria Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, pode jogar o Zaire Emery no lugar do Fabian Ruiz, com Kvaratskhelia de um lado, Barcola ou o Malulu do outro, e o Dembélé. Désiré Doué está fora desse jogo, está lesionado. O Dembélé saiu com dores na partida do final de semana contra o Nice, mas, segundo o Luiz Henrique, está bem para jogar. Então parte o Paris Saint-Germain de um 4-3-3, o Bayern de Munique de um 4-2-3-1. A questão aqui, e eu vou adiantar um pouquinho os caras para vocês verem, quando o Bayern de Munique vai sair jogando, o time estaria assim mais avançado, e o Paris Saint-Germain não está numerado, mas Paris Saint-Germain e vários outros times o que fazem é sair igualando 1 contra 1 a marcação, né? Aqui, esse daqui não saltaria tanto atrás desse. Então é mais ou menos 1 contra 1, o homem livre costuma ser o goleiro, no Bayern de Munique que seja o Neuer é um perigo, porque qualquer movimento que se gere o Neuer é capaz de colocar a bola no pé dos caras, então tem que ver como que o Paris Saint-Germain deve tentar bloquear o Neuer, bloqueando o passe no zagueiro, para que ele não tenha opção de jogar aqui, que ele tenha que estourar a bola para frente, deve ser isso que vai tentar o Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique faz algo que em teoria é normal, baixa um volante, baixa o Kimmich, quando baixa o Pavilovic, ele também tem bola longa muito boa. Pavilovic, caso se desenvolva bem, ele tem um potencial de estilo de jogo, não de qualidade, mas de estilo de jogo parecido com o Toni Kroos, de armar muito bem o time a partir de passes longos. O Kimmich pode fazer de passes longos e passes curtos também. Normalmente baixa o Kimmich para jogar por aqui, fecham os laterais por dentro, especialmente quando o Kimmich sai, o Laimer vem por dentro, recua um pouquinho o Olise, isso vai atraindo a marcação do adversário e desencaixando. Eu falei aqui que é gerar dúvidas e ganhar tempo, né? Essas rotações vão fazendo isso. E muitas vezes o Harry Kane também desce muito, trocando de posição com o Gnabry e gerando dúvida no zagueiro. Eu vou até lá, eu vou sair dessa posição e vou percorrer 40 metros atrás de um atacante. Contra o Dortmund a gente viu muito disso do Harry Kane. Caso venham até aqui e o Harry Kane receba essa bola, ele é capaz de fazer passe para o Olise aproveitar isso daqui, passe para o Gnabry aproveitar também. Vai ter vezes que o Gnabry vai puxar por aqui, que o Luiz Dias vai aparecer por aqui, mas a intenção do Bayern muitas vezes é isso daqui mesmo que vocês estão vendo, ó, essa bagunça aqui, que não é uma bagunça, tá? Simplesmente porque as pecinhas são grandes demais até para o tabuleiro, mas é atrair muito o rival para cá, para que sobre esse espaço por aqui. E ao mesmo tempo que atrai para dentro do seu campo, o que o Bayern de Munique quer é atrair por um lado do campo o adversário, que o adversário tem que vir aqui para marcar e que sobra espaço para uma bola longa para o outro lado
e que se possa correr a partir daí. Por isso que de vez em quando no Brasil a gente fala, pô, por que os times saem jogando lá de trás, que é muito arriscado, por que vai fazer isso? Você quer atrair os caras para cá. Quem sai jogando a partir do goleiro dentro da sua área é porque quer que o adversário venha. Você quer atrair porque você quer gerar espaço. O futebol é um jogo que você precisa de espaço para atacar. Então, se os caras estão aqui, eles não podem estar aqui. Então, você vai ter espaço e campo para correr. Quando você tem jogadores como Luiz Dias, Olise, com a velocidade que eles têm, com o Gnabry também, a velocidade que esses caras têm para correr, você vai gerar muito espaço. E se o time se recompõe rápido, normalmente um time que está se recompondo rápido, ele está correndo para trás para tentar impedir que o adversário chegue. Muitas vezes ele não corre tão ordenado assim, então vai correndo para trás, você vai gerando movimentos e espaços e aparece alguém livre de segunda linha, que muitas vezes é construído para que seja o Harry Kane no meio dessa movimentação, e ele depois de percorrer tudo, por isso que eu falei da questão física, porque ele tem que vir buscar a bola aqui, e ele termina a jogada aqui, que ele venha para terminar as jogadas, e alguns gols do Bayern de Munique foram feitos assim, com ele construindo a partir daqui, o adversário morrendo de medo e se juntando dentro da sua área, e chega ele de segunda linha, com espaço para finalizar e para terminar as jogadas, ou ainda para oferecer um passe da morte, uma assistência para marcar. Existem mais movimentos que o Bayern de Munique faz, que não dá para mostrar tudo aqui, porque simplesmente faltou espaço para mostrar, mas o Luiz Dias, muitas vezes, como considerar o Luiz Dias como 10, o Gnabry como 7 aqui nessa situação. O Luiz Dias muitas vezes vem por dentro, o Gnabry abre por ali, isso gera dúvida nos caras se acompanham ou não, e no que gera essa dúvida, gera um espaço para finalização. É um time com constante troca de posição entre seus jogadores, fazem muitas duplas de Olise e Laimer, Luiz Dias e Stanisic, que é essas duplas para atrair a marcação por aqui e para gerar um espaço por dentro também para os seus jogadores. E assim o Bayern de Munique consegue atrair, correr, construir com bola longa e aqui com trocas de posições também em espaços curtos, para sempre estar levando perigo e ter uma média de quase 4 gols marcados por partida. O que o Paris Saint-Germain vai querer fazer? É isso daqui que eu mostrei. Se o Bayern vai querer sair jogando daqui, o Paris Saint-Germain sabe que ele precisa pressionar muito bem o Bayern, 1 em 1 sempre, não sobrem jogadores do Bayern de Munique, que o Paris Saint-Germain consiga estar sempre numa situação de 1 contra 1, para não deixar o Bayern jogar, para não deixar esses caras tocarem. Eliminar o passe bom do Kimmich é fundamental. Se for o Dembélé que for o encarregado de marcar o Kimmich, é fundamental que o Kimmich não tenha espaço para girar, olhar e lançar. A gente tem que fazer, o time quando vai marcar em cima, ele tem que fazer com que o lançamento, que pode ser um lançamento aqui, vire um chutão. O cara esteja extremamente pressionado e ele dê um chutão para cá, e aí você vai recuperar essa bola e vai atacar aqui com vento na cara depois de recuperar a bola. Então é pressionar bem para que o lançamento vire um chutão, para que vire simplesmente tirar essa bola dessa zona perigosa o quanto antes e que os zagueiros do Paris Saint-Germain levem vantagem sobre os atacantes do Bayern de Munique. Como que vai pressionar? Quem é que vai pressionar bem? O Luiz Henrique muda muito isso de jogo para jogo. Contra o Barcelona, por exemplo, ele inverteu o Barcola de um lado para o outro quando estava 1-0, passou a pressionar melhor a saída do Koundé com o Lamine Yamal, e a partir daí o Paris Saint-Germain passou a pressionar melhor, roubar mais bolas do Barça e atacar muito melhor. Quando o Paris Saint-Germain for atacar, é mais ou menos a mesma coisa. O Bayern de Munique também vai querer descer 1 contra 1, pressionar o Paris Saint-Germain, que ninguém jogue, que ninguém receba a bola e que esse passe daqui também caia diretamente para um jogador de vermelho e não para um jogador de azul. Hoje em dia, no futebol moderno, todo mundo quer isso daqui. 1 contra 1, nessas situações que a bola vai sair do goleiro. Quando você está na defesa, todo posicionado atrás, dificilmente você vai marcar 1 contra 1, aqui você vai se fechar basicamente na sua zona por aqui. E as movimentações que vão sendo feitas você vai acompanhando dentro da sua zona, mas quando as jogadas começam, é sempre 1 contra 1 e pouca sobra. Tem time que pressiona pior, tem time que não quer que fique aqui essa situação de 4 contra 4, então coloca, sei lá, um volante no meio dos zagueiros e deixa um jogador livre aqui para receber e tenta só dificultar o passe, um fica em 2, ou um atacante não pressiona e pressionam os volantes e sobra um zagueiro livre, para você ter uma sobra aqui, quando você tem seus zagueiros não são tão rápidos, tão contundentes, costuma ter uma sobra aqui para não ficar 1 contra 1, e deixa um zagueiro de pior pé para jogar, é o que muitos times, por exemplo, fazem com o Barcelona com o Ronald Araújo, né? Quando o Ronald Araújo está jogando,
o adversário pode normalmente deixar uma sobra, porque não precisa pressionar, porque esse daqui na menor pressão ele vai tocar uma bola meio estranha e você vai recuperar. É isso que os adversários apostam quando tem um zagueiro de pior pé, por isso que é tão necessário hoje em dia zagueiro que saia jogando bem. E é por isso que os grandes times do futebol mundial todos têm jogadores de bom pé, porque todos querem essa situação de 1 contra 1. Aí vai depender de como que você vai pressionar, da sua qualidade da pressão, da orientação da sua pressão. Se você tem um lateral como o Nuno Mendes, por exemplo, que pode se livrar por aqui, se ele dribla o seu marcador, olha o espaço que ele tem, aí você tem que sair fazendo compensação, aí se ele passa, por exemplo, do Olise, aqui, aí tem que sair o Pavilovic para vir em cima dele, ele pode passar uma bola para o Vitinha, que vai ter espaço e o Vitinha também consegue correr, aí vai ter que sair um zagueiro em cima do Vitinha, ele faz o passe, e aqui o Dembélé vai finalizar. Por exemplo, assim saiu um gol contra a Inter de Milão, né? É o Désiré Doué que finaliza, mas é uma saída assim de pressão. Assim sai o gol do Paris Saint-Germain contra o Barcelona, por exemplo. É uma tabela que quando o Nuno Mendes pega por aqui, ele arranca. E aí aqui fica o atacante sozinho no meio dos dois zagueiros do Barcelona. Quando tem esse salto aqui, ele faz o passe que o Barça não alcança e sai o gol de empate. Então, ter laterais também que consigam, e ter jogadores que consigam romper, conduzindo a bola essas linhas, também é algo muito valorizado no futebol de hoje em dia. O Bayern está fazendo muito bem os dois lados, o Paris Saint-Germain faz muito bem também, tanto sair dessa marcação aqui, como pressionar aqui na frente, e tem esse fator Harry Kane fator Harry Kane e os outros fatores também, mas o Harry Kane é mais destacado, porque a gente pega um 9 como esse cara que tem uma média de quase 2 gols por jogo, e a gente vê ele jogando aqui do lado dos zagueiros durante a partida. O que ele está fazendo aqui? Ele está gerando dúvida nesse cara, se ele vai ou não, ou se esse cara troca com esse, que troca com esse, que troca com esse. E essas trocas, à medida que elas vão acontecendo, elas não são tão coordenadas igual você colocar um pin num lugar. Então isso aqui vai gerando tempo e espaço, no que gera tempo, esse cara recebe a bola, esse aqui ainda não chegou, e se esse aqui ainda não chegou, ele vai ter tempo para jogar, ele vai tocar aqui. Então o que o Bayern quer fazer é movimentar muito para fazer com que o adversário fique com dúvidas e perca tempo, e dúvida e tempo é tudo que o Bayern de Munique precisa, porque ele não tem dúvida, e aí ele vai ter tempo para atacar o adversário com esse microsegundo a mais que vai gerar esse desequilíbrio e que faz com que o time faça 4 gols por jogo e tenha vencido todas as partidas até aqui. Eu acho que é um super confronto que a gente vai ter, pelo que o Bayern está mostrando e porque o Paris Saint-Germain é quem melhor tem um antídoto para fazer isso. O jogo é na casa do Paris Saint-Germain, então ver se o Bayern de Munique vai se atrever a isso na casa do rival também é muito interessante de ver. É mais um teste para o Paris Saint-Germain, se esse time que não está mostrando o mesmo ritmo no campeonato francês, são 11 jogos no campeonato francês e 4 tropeços, e no final de semana foi ganhar com um gol no último minuto de jogo, um gol do Gonçalo Ramos aos 50 do segundo tempo, porque é normal que o Paris Saint-Germain também, com as lesões que está tendo e com o elenco curto que tem a dificuldade de manter o ritmo, e no campeonato francês, onde ele tem mais margem, porque na Liga dos Campeões, aí os caras jogam com uma concentração até diferente, no campeonato francês baixa-se um pouquinho a guarda algumas vezes, mas é um ótimo teste mais uma vez para o Paris Saint-Germain, que é o time mais completo da Europa, por mais tempo, por ter sido testado mais e que venceu, mas o Bayern de Munique é um ótimo time para testar esse time mais completo da Europa, porque o Bayern de Munique pode ser o time mais completo da Europa. E o Arsenal, que não está tomando gol, também pode ser, enfim. Alguns podem ser, neste momento, são os 2 melhores times da Europa, que vão se enfrentar. Eu vou comentar e vamos ver se esses padrões que a gente está vendo aqui vão se repetir, quem é que vai pressionar quem, se vai ter microsegundo, se não vai. Enfim, é um jogo cheio de possibilidades e eu espero que vocês se divirtam. É isso, meu povo. A gente se vê depois do jogo. Eu volto aqui para fazer um vídeo e falar o que eu achei de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Tchau, tchau, gente. Até mais.